Amém? Glória a Deus. Meus amados, prazer estar recebendo vocês, que sempre estão nos acompanhando pela internet. Estamos aqui com a igreja e hoje mais um domingo que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Temos aprendido bastante e hoje o Senhor tem mais para nos ensinar. O Senhor, ele é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável que a cada dia se renova. Eu sempre falo para as pessoas, né, meus queridos, a gente lê um trecho bíblico hoje, você vai ler daqui a um tempo, ele te dá um outro entendimento, né? Lógico que dentro da palavra de Deus, mas ele vai te inspirando, né? E aí você tem uma outra situação, aquele mesmo texto bíblico muitas vezes te inspira naquela outra situação. Assim é a palavra de Deus, né? Assim como a multiforme graça do Senhor, tá bom? Então fiquem, né, atentos àquilo que Deus vai falar nessa manhã. E, por favor, nós estamos aí em Gênesis capítulo 18. O pessoal que está em casa também, por favor, se tiver uma Bíblia, acompanhe aí. Gênesis 18, nós vamos falar sobre oração. E hoje tem uma oração específica aqui que é muito importante. Gênesis capítulo 18. Todo mundo na igreja achou aqui? Já? Então tá bom. Deixa eu colocar o óculos da vovó aqui, irmãos. O meu tem até cordinha, irmãos. O óculos da vovó, do vovô. Irmãos, Gênesis 18, agora eu vou falar o versículo para vocês. A gente vai ler a partir do versículo 23. Essa parte na minha Bíblia, irmãos, não sei se igualmente a de vocês, tem um subtítulo em cima do versículo 23. Na minha Bíblia diz assim, olha, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E aí, versículo 23, Gênesis 18, verso 23, diz assim: E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, desculpa, irmãos, deixa eu voltar aqui no 25, desculpa. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e lhe disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. E disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E ele disse, o Senhor disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem 20. E disse, não destruirei por amor dos 20. E disse mais, ora, não se ire o Senhor ainda só mais essa vez. Falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não o destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Meus irmãos, essa passagem aqui, ela é muito conhecida, né, na Bíblia, e muito pregada nas igrejas, porque fala da intercessão de Abraão, numa situação que foi quando Deus, ele anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra, e o Abraão, então, meu querido, ele tomou uma posição de oração. E aí eu vou discorrer um pouquinho sobre isso, para você entender esse contexto, para a gente entender o posicionamento de Abraão e o trabalhar de Deus. Irmãos, se vocês lerem antes do versículo 23, né, não agora, obviamente, vocês vão perceber que Deus, ele havia enviado anjos para avisar, né, para primeiro visitar aquela região de Sodoma e Gomorra e para, de alguma maneira, avisar, meu querido, aos justos, né, que a destruição viria sobre Sodoma e Gomorra, porque o pecado, meu querido, a vida pecaminosa de Sodoma e Gomorra estava no mundo espiritual cheirando mal diante de Deus, nas narinas de Deus. E aí Deus falou, olha, eu não posso permitir que essa cidade continue pecaminosa desse jeito, que as pessoas continuem fazendo essas atrocidades. E aí Deus foi lá, meu querido, e decretou um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Iria chover fogo e saraiva do céu,
iria, meu querido, dizimar aquela cidade e aqueles povos. E aí, irmãos, quando os anjos estão passando naquela região, e aí o Abraão viu aqueles homens, né, os anjos do Senhor, e aquela face, né, de juízo e de justiça do Senhor, o Abraão então se preocupou, porque ele sabia, meu querido, então, né, tinha sido avisado, que Sodoma e Gomorra seria destruído. E aí ele lembrou de quem? De Ló, o sobrinho dele, com a esposa e com as filhas dele, que moravam em Sodoma e Gomorra, lembra? Porque quando Abraão e Ló, meu querido, moravam juntos, eles tiveram uma discussão. O Ló, né, teve uma discussão com Abraão, porque, segundo Ló, os pastores de Abraão estavam pegando do gado dele e colocando junto com o do Abraão, e o Abraão crescendo e empobrecendo ele. Coisa que não estava acontecendo, né? Mas ele achava que era isso porque os outros falaram que estavam roubando o gado dele. E aí ele brigou com o tio dele, o Abraão, né? E aí o Ló, meu querido, né, falou assim, olha, eu vou então, tio, já que o senhor está mandando eu escolher, eu vou para as Campinas Verdejantes ali. O senhor que fica aqui nesse lugar mais difícil, eu vou para as Campinas Verdejantes. Lá tem água, pastagem verde, é para lá, lá eu vou crescer. Então, se separaram. E eles não tinham mais se visto, irmãos. Sabe aquela ruptura, né, que existe muito em famílias hoje em dia, meu querido? Simplesmente se foi e não se falavam mais. Irmãos, e o Abraão tocando a vida dele, o Ló foi tocar a vida dele. E aí, quando passou esse tempo todo e os anjos anunciaram, o Abraão então se lembrou, meu querido, olha, peraí, o meu sobrinho mora lá, né, a esposa dele, né, as filhas dele moram lá. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmão, o Abraão, se você olhar, ele poderia estar tocando a vida dele para frente. Ele não precisava ter se preocupado com Ló. Afinal de contas, ir para aquele lugar foi uma escolha de quem? Foi de Ló. Ele chegou lá, irmão, ele viu que a cidade não tinha temor de Deus. O Ló, irmão, a Bíblia diz que o Ló era justo, ou seja, crente em Deus. Só, irmãos, né, e apesar dos defeitos dele, como todos nós. Só, irmão, que o Ló escolheu. Chegou lá, ele viu que a cidade era pecaminosa. Ele viu que os homens eram perversos. Ele viu tudo aquilo. Mas ele falou, não, aqui tem uma chance de eu crescer, de eu prosperar, eu vou ficar aqui. Porque, irmão, é aquela história, né? A pessoa pensa mais sempre no quê? O valor principal para as pessoas hoje tomarem decisões, irmãos, é o dinheiro, é o material, são os ganhos. A pessoa não pensa em consequências, a pessoa não pensa em danos, as pessoas não pensam em perdas. O Ló, meu querido, não levou em conta que criar as filhas dele num lugar pecaminoso daquele poderia fazer com que as suas filhas desenvolvessem uma vida, meu querido, completamente promíscua. E foi o que aconteceu. Né? Vocês lembram, e aqui eu já vou antecipar um pouquinho, né? Vocês lembram que quando Sodoma e Gomorra foi destruída, né, a mulher de Ló olhou para trás, foi convertida numa estátua, né, de sal, né? E aí só escapou Ló e as filhas. E aí, irmão, quando passa um tempo, as filhas do Ló falam assim, ó, o nosso pai agora é viúvo, né? A gente está aqui, né? A gente não está casada nem nada, e o meu pai agora, o que vai fazer com o meu pai? Vamos suscitar para ele descendência dele, né? Para que ele tenha mais filhos. Irmão, e elas foram e fizeram, né? Tiveram relação íntima com o pai delas. Onde elas aprenderam isso? Onde elas viram isso, irmãos? Que havia incesto, né, em famílias. Lá em Sodoma e Gomorra. Irmão, Sodoma e Gomorra, quando você estuda sobre ela, irmão, todo tipo de perversidade, maldade, meu querido, luxúria, irmão, tudo que hoje nós abolimos, para eles era coisa o quê? Normal. Pais e filhos terem relação íntima, irmão com irmão, irmão, era tudo normal. Essa prática de adultério, tudo normal, não tinha qualquer recriminação. Era um hábito, era uma prática. É por isso, irmão, que você entende, porque fala assim, nossa, pastor, mas só Sodoma e Gomorra? Pois é, irmãos, porque naquele tempo o nível de perversidade era tão grande naquele lugar que fez com que Deus tivesse que executar um juízo, meu querido. Apesar de outros lugares também, outras cidades serem pecaminosas, mas não chegou ao extremo de Sodoma e Gomorra, irmãos. E aí por isso que Deus teve que decretar juízo. Irmãos, e o Ló, sabendo disso, ele escolhe, por causa de ganhos, potenciais ganhos materiais, ele escolhe ficar naquele lugar. Irmão, e aqui, embora não tenha nada a ver com a palavra, mas o Espírito Santo está me soprando, eu não posso deixar passar. Irmão, você precisa estabelecer na sua vida o que é mais importante para você, o que é prioridade para você, o que é mais importante realmente na sua vida. Irmão, eu aprendi na vida que a gente não tem como ter tudo que a gente quer na vida. Tem hora que nós temos que fazer concessões, abrir mão. Irmão, tem hora que nós temos que mudar para um bem maior. Tem hora que nós temos que, né, e aí nós temos que ponderar as coisas, irmãos, e ver o que realmente importa. Então, será que vale a pena? Vou pegar o exemplo do Ló, porque tem muita gente que faz isso hoje. Vale a pena? O que vale mais a pena? Eu me matar, me distanciar da família para ganhar dinheiro, construir palácios para minha família,
Dá coisas de última geração, mas ao mesmo tempo, o meu distanciamento para ganhar tudo isso e dar a eles, me levou para longe deles de tal maneira que eu não consiga estar com os meus filhos, criar um caráter neles, eu não consigo estar, né, tão ligado com a minha esposa ou com o meu marido, né, porque eu estou renunciando essa comunhão, eu estou renunciando, né, essa ligação por um ganho material. O que é mais importante? Você precisa ponderar. Irmão, não estou dizendo para ir, e é lógico, irmãos, nós somos adultos aqui, mas é sempre bom a gente falar, porque sempre tem uns engraçadinhos, né? Ah, então o pastor está dizendo que é melhor ficar com a família e passar fome. Porque, irmãos, já viu gente? Tem gente que é 880, né? Tem gente que é uma estupidez extrema, irmão. Irmão, ninguém está falando passar fome para ficar com a família, nós estamos dizendo o seguinte, que, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa que se chama contentamento, que o apóstolo Paulo ensina. Tendo com que nos cobrir, onde morar, o que comer, estejamos com isso o quê? Satisfeitos. Irmão, tem que haver um contentamento. Sabe por quê? Porque senão você começa a entrar nessa pilha e aí você não percebe que por causa de ganho material, riqueza, fama, sucesso, você está sacrificando outras coisas que são mais importantes e que você não está enxergando como mais importante. Irmão, isso aqui não é invenção do pastor. Jesus Cristo ensinou isso. Lembra? Quando ele fala daquele homem que diz assim, ó minha alma, tem muitas abastanças para muitos dias, né? E eu preciso agora, olha só, meus campos produziram tanto que eu preciso derrubar os meus celeiros antigos, que já não comportam mais, construir celeiros novos e maiores, porque a minha alma tem depósito para muitos dias. Como eu estou ficando rico, que maravilha! Aí Jesus fala assim, ó, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você produziu? E o que você ganhou? Para quem ficará? Aí Jesus fala assim, ó, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Irmão, e perder a alma aqui não é só no sentido de salvação, vida eterna. Perder a alma é você corromper-se por causa das coisas desse mundo. É você corromper o caráter cristão em você por causa das coisas desse mundo. Amém, meu querido? Aí você começa, meu querido, né, sendo um cristão, sendo alguém crente em Deus, que se professa alguém que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, você começa a aceitar a jogatina desse mundo, você começa a se envolver com as coisas erradas desse mundo, porque aquelas coisas erradas vão te levar a um patamar que você deseja. Irmão, você está perdendo a sua alma, você está perdendo o seu caráter, sua reputação, os seus valores, os seus princípios. Irmão, como cristãos, nós não podemos negociar os princípios cristãos, os valores cristãos em nós. Não podemos negociar. Não vale a pena, irmão, você, né, se cegar por qualquer encanto desse mundo, e aí eu estou falando de riquezas, mas qualquer coisa, irmãos, né, que hoje o ser humano está, meu, que desesperado, buscando, e acha que isso é o sentido da vida. Irmãos, você, como alguém que crê em Deus, não se segue por essas coisas. Porque depois, irmãos, o amanhã pode trazer consequências dolorosas. E olha o Ló, meu querido. O Ló, meu querido, construiu todo o patrimônio dele, aonde? Em Sodoma e Gomorra, porque ele pensou só em dinheiro. As filhas dele se corromperam, né? Tinham princípios promíscuos, como as pessoas, as moças daquela cidade, as mulheres da cidade. Irmãos, e elas estão ali. A mulher dele desenvolveu um caráter materialista, sim ou não? Lembra? Irmão, ela não conseguia desapegar de onde? Porque Deus falou, ó, escapa de Sodoma e Gomorra e não olhe para... Irmão, aí ela tá com Ló correndo. Mas, irmão, ó o coração, minha casa, meus bens, minhas coisas, meu isso, meu aquilo. Irmão, e, irmão, ela era tão apegada que mesmo Deus falando para não olhar para trás, ela o quê? Olhou. Porque o coração dela estava onde? Nas coisas que ela tinha construído em Sodoma e Gomorra. O apego, irmão. Sabe? A vida dela parece que dependia das coisas materiais. Ela não estava entendendo que Deus, meu querido, que quando Deus, ele nos leva a um sacrifício, é porque ele está preparando algo o quê? Maior e melhor. Olha que coisa tremenda. Ela não entendeu que Deus estava preparando uma nova vida para ela, longe de um lugar pecaminoso como aquele. Ela não entendeu isso, porque ela estava apegada àquilo ali. Estão entendendo, meu querido? Irmão, então, eu abri esse parênteses no entendimento aqui da palavra para você entender, porque já que o Espírito Santo nos deu, eu tenho que liberar. Então, meus amados, não vale a pena. Examine a sua vida, irmão. Será que você não é alguém que está abrindo mão de coisas importantíssimas na sua vida por causa de determinadas coisas que você está julgando importante, né, que você está julgando que é a razão do seu viver e de existir, e você está negociando, meu querido, coisas que você não deveria negociar. Talvez até o seu caráter.
a sua reputação. Amém, meus queridos? Até a sua reputação. Irmãos, nós não podemos fazer isso. E o Ló, infelizmente, fez isso. E agora ele está colhendo as consequências, meu querido. E aí os anjos do Senhor disseram, olha, vamos derrubar, destruir essas cidades, Sodoma e Gomorra. E aí, tendo avisado, o Abraão tomou aquele aviso, e o Abraão então começa a se preocupar com Ló e com a família do Ló. Irmãos, e o Abraão, ele começa a fazer uma coisa aqui interessante. O Abraão, meu querido, ele não podia, meu querido, né, de certo modo, ir lá em Sodoma e Gomorra, entrar naquela cidade e pegar o sobrinho dele à força e falar, não. Era uma coisa que dependia do posicionamento de Ló também. Mas o Abraão, meu querido, ele faz uma coisa que é importantíssima, que estamos falando esses dias todos. O que o Abraão foi fazer? Diz a palavra que ele se colocou diante de Deus e ele começou o quê, irmãos? Começou o quê? A orar. Irmãos, e que oração que Abraão está fazendo aqui? Que tipo de oração é essa que ele está fazendo? Quando a gente ora pelos outros, é o quê? Intercessão. O que é intercessão? É você, meu querido, se colocar entre um problema, uma dificuldade e a pessoa que está sofrendo, e você se coloca ali para, de alguma maneira, blindar, proteger, de alguma maneira, livrar essa pessoa daquilo. Quando você pega o caso de Abraão, a intercessão, como está funcionando? O Ló, desesperado com a situação que está acontecendo, ele não consegue, irmão, ter uma vida de oração. O que o Abraão faz? Ele se coloca entre Ló e Deus, para naquele momento de fraqueza e desespero de Ló, ajudá-lo. De que maneira? Orando, intercedendo, enviando o poder de Deus para aquela região, para aquela situação, para que Deus pudesse ter misericórdia dos justos que lá estavam, porque ele sabia que o sobrinho dele era justo. E aí, como eles não se viam há muito tempo, o que o Abraão pensou? Será que porventura o meu sobrinho lá pregou para alguma pessoa daquela cidade e de repente alguém creu no Deus que ele crê? Porque a cidade toda é contaminada, mas vai que alguém se converteu. Ele falou, aí o Abraão começa a interceder, Senhor, eu sei que o Senhor vai destruir, eu não posso fazer o Senhor voltar atrás, mas se houverem 50 justos, ele começou com 50, né, irmão? Porque ele falou, é tão pecaminoso que não é possível que tenha mais de 50 crentes naquele lugar. E o Abraão, Senhor, se tiverem 50 lá naquela cidade, 50 justos, que creem em ti, o Senhor destruiria a cidade? Aí, irmão, começa a ladainha, né? Você já viram ali, né, como que é a oração, né? E aí, irmãos, Deus fala, não destruirei por causa dos 50. Tá bom. Aí o Abraão, meu querido, fala, Senhor, me ocorreu um negócio aqui. Eu falei 50, né, Deus? Mas vai que não tem 50. Senhor, e se faltarem 5 dos 50? Aí Deus fazendo a conta, né? Não destruirei por causa de 45. Papapá. Foi, irmão, até que chegou a quanto? 10. 10 justos. Senhor, se houverem 10. Aí Deus falou, Abraão, eu não destruirei por amor dos 10. Irmão, olha que coisa interessante. Eu já vou falar uma coisa aqui que depois nós vamos citar isso aqui. O Abraão parou onde? No número? Irmão, ele não tinha que ser mais atrevido e orar um pouco mais? Sim ou não? Irmão, se ele tivesse falado assim, ó, Senhor, e se houver um único justo, o Senhor poupará aquela cidade, aquelas vidas? Se ele tivesse orado isso diante do Senhor, irmãos. Porque, irmão, você percebeu? Deus está falando assim, ó, se tiver 50, ele perguntou para Deus, se tiver 50, Deus falou, eu não destruo. Se houver 45, não destruo. Se houver 30, não destruo. Irmão, se ele tivesse falado para Deus, Deus, e se houver apenas um justo? Qual a resposta de Deus seria, irmão? Não destruirei por amor desse justo. Amém, meu querido? Só que o Abraão, meu querido, ele parou. Ele parou nos 10. Irmãos, nós vamos tirar algumas lições aqui importantes para nós. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção sobre a oração da intercessão. Irmão, nós estamos vivendo no mundo, eu sempre falo isso aqui para vocês, e tenho que repetir, o mundo que a gente vive não está fácil. Ele não está fácil tanto do ponto de vista de convívio, mas também a vida não está fácil porque cada dia surge uma coisa, um problema, uma dificuldade, são as pestilências, essas coisas todas, né? Ontem nós tivemos bastante tempo a conversar lá no evento, aí conversando com os irmãos, a gente citando, aí a gente entrou, teve um assunto lá que estava conversando com o irmão, até o irmão Rodrigo, né, o esposo da Érica, a gente entrou no assunto de pandemia, falando daquela loucura que foi, e aí a gente falando, puxa, a gente não tinha vivido aquilo, né?
uma loucura daquela, né? Porque, irmão, a última pandemia que teve foi lá em 1900 alguma coisa lá, a peste bubônica lá, a coisa do rato lá, aquela coisa toda que dizimou um terço da população mundial, né? Aquela coisa, né? Que foi horrível, a peste negra, né? Vocês devem ter estudado isso na escola, meu querido, né? Ou seja, irmão, a gente não tinha vivido mais uma situação daquela. Então é desesperador. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmão, a gente vai vendo a vida passando e a gente vai vendo são as pestilências, epidemias, pandemias, doenças, isso, aquilo, outro, coisas, meu querido, que vão acontecendo. A gente está vendo, meu querido, um desmonte, né, da importância da família, né, dos valores cristãos. Ou seja, a gente começa a ver, irmão, que o mundo está cada vez mais conspirando. Hoje, irmão, você já viu? O certo, né, é errado e o errado se tornou certo. Sabe, eu estava vendo, irmão, vocês com certeza acompanham, isso faz parte aqui do nosso diálogo. Vocês viram essa operação policial no Rio de Janeiro? Vocês viram, não viram? Entendeu? Irmãos, por favor, eu não estou aqui fazendo apologia que tem que matar, não, aquela coisa, não é isso não. Mas, irmãos, eu fico olhando o contraditório. Aí, irmão, você pega pessoas envolvidas com crime, aquela coisa toda, criminosos, que não tem dó de ninguém, que por causa de um celular, de uma coisa, mata mesmo, por causa de uma moto, mata mesmo, não tem dó. Eles não têm a mínima, matam os outros. Aí quando enfrenta a polícia mata. Irmãos, olha que coisa, vocês já perceberam isso? Aí, irmão, você pega lá 8 de janeiro, quem tacou pedra em vidro? Não mandou preservar a câmera de gravação, né? As pessoas pegaram, meu querido, cadeia sem julgamento. Né? Gente morreu. Irmão, foi negado atendimento médico para as pessoas, né? O Clezão que morreu na cadeia sem atendimento médico, ok? Agora, irmão, morreu a bandidagem toda lá. Você viu? Irmão, o ministro do STF sai de Brasília, vai lá e fica mandando preservar a câmera, não sei o quê, perguntando isso. Irmão, para as famílias vítimas dessas outras coisas, irmão, não tem um centavo. Família do policial, o governo falou de dar 1 centavo. E para as famílias das pessoas criminosas? Vão ajudar com dinheiro. Sabe o que é isso, irmão? Inversão de valores. Irmão, aí a gente procura ser justo, correto, irmão, vai despertando uma indignação, sim ou não? A gente começa a pensar, irmão, como Asaf no Salmo 73, não vale a pena ser justo. Não vale a pena ser correto. Pois são os maus que sempre estão sendo, né, cuidados, zelados, protegidos. Irmão, você começa, né, a criar uma indignação, você começa a criar uma revolta dentro de você com a situação. Irmão, e tem que tomar cuidado nessas horas, porque quando essas revoltas vêm, daqui a pouco você quer agir impiamente. Você quer responder na mesma moeda. Você quer responder no mesmo tipo de situação. Irmão, só que o cristão, nós temos um caráter completamente o quê? Contrário a isso. E aí, para você pensar que eu estou falando algo que é contra, né, que não tem a ver com a palavra, tem. Porque, irmão, lembra? O sobrinho de Ló xingou o tio dele de quê? De ladrão. Tio, o senhor e os seus pastores são ladrões, estão roubando meu gado. E aí se apartaram. Irmão, o Abraão podia olhar aquela situação de destruição de Sodoma e Gomorra e falar o quê? Tá vendo? Meu sobrinho me chamou de ladrão, chamou meus trabalhadores de ladrão, agora está lá se lascando. É bom mesmo que ele se lasque. Sim ou não? Ele não podia agir assim, irmão? Mas sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que Abraão era pacificador. Era um homem de paz. E era um homem que propunha paz. E é por isso, irmãos, que Deus ouvia ele. O Senhor Deus se inclinou à oração de Abraão, porque ele era um homem que não agia segundo o calor do momento, segundo a circunstância à sua volta. Ele agia pelos princípios e valores de quem? De Deus. Irmãos, isso aqui é uma outra coisa que eu e você temos que aprender como cristãos, como servos de Deus. O cristão, o servo de Deus, ele não age, irmão, segundo, né, o que a situação pede. Alguém me fez mal, eu vou pagar na mesma moeda. Alguém me negou, eu vou negar também. Alguém fez isso, eu vou fazer do mesmo modo. Não, a gente responde a essas coisas segundo o propósito de quem? De Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A palavra do Senhor diz, irmãos, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Porque você vai fazer com que brasa se amontoe sobre a cabeça. Então, irmãos, o cristão, ele não responde às coisas segundo sentimentos humanos, segundo, meu querido, raiva, ira, seja o que for. Ele responde segundo os valores de Deus.
E é por isso que Abraão, o que ele faz? O meu sobrinho foi perverso comigo, me ofendeu, se apartou, nunca veio me visitar, nunca abriu qualquer concessão para diálogo, mas, na situação que ele está passando, eu não posso ver, assistir sem fazer nada. E eu sei um que pode usar de misericórdia com a vida dele. Esse alguém é Deus, e eu vou falar com Deus. E ele se põe em oração. Irmãos, como eu disse para vocês, a vida não está fácil. E tem muitas pessoas, irmãos, passando momentos muito difíceis, tenebrosos em suas vidas, problemáticos, desesperadores. Irmãos, e por estarem nessas situações, às vezes essas pessoas não conseguem, meu querido, esboçar uma fé em Deus. Não é que ela não acredita em Deus. Não é que ela não é crente em Deus. Mas o momento é tão debilitante, é tão angustioso, que às vezes até para orar, para buscar a Deus se torna difícil. E essas pessoas, elas precisam de socorro. Essas pessoas precisam de ajuda. Irmão, e é aí que entra o papel da oração de intercessão. Alguém precisa se dispor a pagar um preço de oração. Alguém precisa se dispor a pagar um preço de chegar diante de Deus e diante de Deus entrar numa peleja, numa luta em favor daquela pessoa, porque a intercessão é você se colocar numa posição em favor de alguém que está perecendo, que está padecendo. Então, irmão, você que está aqui nessa manhã, você que nos ouve essa pregação, de repente você está vendo um familiar seu sofrendo. Vou dar um exemplo, sei lá, está lá preso nas drogas, entrou lá no crack, na heroína, seja o que for, está escravo das drogas agora, não consegue sair, tenta internar, não consegue, não dá resultado. Irmão, além das coisas que se deve fazer, essas terapias, essas coisas, a principal delas, irmãos, é alguém na família, ou essa família que tem o seu viciado lá, o drogado lá dentro, irmão, buscar Deus e começar o quê? A orar em favor dele, interceder pela pessoa. Irmão, Jesus, ele falou uma coisa muito importante: se o filho com F maiúsculo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, libertos. Ou seja, irmão, pastor, mas isso aí é só no sentido espiritual, libertar do engano, da religiosidade, do pecado, não sei o quê. Irmão, é libertar de uma maneira o quê? Geral. Então, quando alguém, meu querido, paga esse preço de oração e busca a Deus e recorre a Deus em favor de alguém, o Senhor Deus, meu querido, ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa, porque ou ela não está em condições de entender e crer, ou ela está numa situação tão debilitante que, ainda que crê em Deus, não está conseguindo expressar essa fé, orar e lutar espiritualmente contra aquela situação. Aí alguém tem que pagar o preço, irmãos. Então você que está aqui nessa manhã, de repente você está vendo um familiar seu numa situação difícil, e você é um crente em Deus. Por que você não às vezes não está pagando esse preço de oração? Por que a família não se reúne para orar em favor? Para mudar aquela situação? O Abraão, meu querido, quando ele fica sabendo que o Ló está naquela região com a família dele, que vai ser destruída, o Ló, meu querido, não leva em conta o que aconteceu, o Abraão não leva em conta o que aconteceu, as brigas, os desentendimentos, ele fala, não, é vida. É meu parente, eu conheço o amor e a misericórdia de Deus e eu vou clamar. Irmãos, é tempo de nós deixarmos as diferenças o quê? De lado. Irmão, comece a agir com misericórdia e graça. Ore pelas pessoas, ainda que você tenha aquele... Pastor, mas fulano não merece. Irmão, pois é. Quem merece alguma coisa, pelo amor de Deus? Irmão, até nós, meu querido. Meu querido, é graça, tudo é graça do Senhor. Nós somos imperfeitos, irmãos. Se não é a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Aí nós achamos, irmão, que nós não, fulano não merece. Não, fulano, olha, esse fulano aqui lá atrás, lá, ele fez isso comigo. Agora, tá vendo? Aí imagina, é castigo de Deus. Irmão, ei. Nós temos que aprender a usar de misericórdia e graça. Hoje, irmão, muitas famílias estão dilaceradas, partidas, divididas. E aí, irmão, quando um está se lascando com os problemas, com o sofrimento,
O outro, meu querido, muitas vezes está, ó, batendo asinha. Nem aí. Às vezes, achando até o quê? Até bom. Estão compreendendo isso, irmãos? Esse é o mundo que a gente vive. Mas, irmãos, olha como Deus espera que a gente haja. De uma maneira diferente. Irmãos, você tem né, o seu familiar com você, ou você com ele, tem alguma indisposição? Mas ele está sofrendo? Irmão, ora e interceda a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, e não é só o sofrimento no sentido de passar problema, não. Às vezes ele está até bem, está saudável, está empregado, tem família, tem aquela... Mas, irmãos, às vezes ele é alguém que ainda não conheceu o amor de quem? De Deus. E eu preciso orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ver essa pessoa convertida. O Senhor pode transformar o coração dele. Ele conheceu o seu amor, sua graça para ser salvo naquele dia. Irmão, somos igreja, meu querido. Somos povo de Deus. Irmão, que igreja é essa que não tem misericórdia dos que sofrem e padecem? Que povo de Deus é esse, irmão, que não ora, que não intercede pelos perdidos, pelos que estão em sofrimento? Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, mas entender que uma vida de oração, a gente está aprendendo esse tempo todo. Orar não é, irmãos, algo espontâneo, algo que eu escolho, não é uma opção. Orar é um dever. Nós estamos aprendendo esses dias todos. Eu tenho que orar e ponto final, é o que a Bíblia diz. Irmãos, e uma das formas de oração é a oração de intercessão. Então, irmão, às vezes você está vendo a coisa acontecer, né? Aí você está vendo o mal se levantar, você está vendo o diabo usar a vida de algumas pessoas dentro da sua própria casa, da sua família, gente perturbada, gente que você percebe nitidamente que o Satanás está atormentando a vida da pessoa, e você está o quê? Olhando aquilo e assistindo. Irmão, se coloca na brecha do muro. Se coloca na posição de oração e começa a interceder, e começa a se colocar, né, diante de Deus em favor dessa pessoa. E começa, meu querido, né, por exemplo, essas questões espirituais mesmo. Irmão, começa a se colocar entre essa pessoa e o diabo e dizer: diabo, você não vai destruir a vida dessa pessoa, não. Feitiçarias, bruxarias, seja o que for, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e você começar, né, a orar, a interceder para que Deus possa mudar essas situações. E tem uma coisa aqui importante, irmãos, em Abraão. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? O Abraão parou aonde, irmãos? Em 10. Se ele tivesse ido, meu querido, até o final, ou desde o começo falado: Senhor, se houver um justo naquela cidade, o Senhor vai destruir o justo também junto com o ímpio? Porque, irmão, a palavra de Deus diz em toda a sua extensão, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que justo e ímpio jamais colherão o mesmo destino. Amém, meu querido? Jamais. Você pode ver, meu, que Jesus passou o ministério dele dizendo sempre isso para nós. Né? Aí ele usa figura, sim ou não? Ele usa ovelhas e bodes, lembra? As ovelhas, né? a direita, né? Os bodes, à esquerda, e eles vão ter destinos diferentes. O joio e o trigo, lembra que nós aprendemos esses tempos atrás? O trigo, recolha e junte nos meus celeiros. E o joio, lance fora para ser queimado. Então, irmãos, ímpio e justo jamais herdarão a mesma sentença. Então, como Deus ia destruir toda a Sodoma e Gomorra, irmão, se houvesse um justo, Deus não destruiria por amor de quem? Do justo. Irmão, só que o Abraão, ele parou nos 10, a intercessão dele. Pastor, o que a gente aprende com isso aqui? Irmãos, eu tenho falado para vocês que oração é um dever. E a Bíblia Sagrada, irmãos, no Novo Testamento, já que estamos falando de igreja, irmão, ela recomenda a gente algumas coisas importantes. Ela diz assim para nós, ó, orai sem... Vamos lá? Orai sem? Diga isso forte. Orai sem? Sem cessar. Irmão, orar sem cessar é porque a oração tem que ser o quê? Contínua. Por isso, irmão, que eu tenho dito para vocês que orar não é uma opção. Orar não, mas hoje eu estou legal, vou orar. Não, mas não tô... Não, orar é um dever. E eu tenho que orar sem cessar, eu tenho que orar diariamente, eu tenho que orar continuamente. E não é orar apenas quando as coisas estão ruins, eu tenho que orar quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins, ou seja, orar constantemente, orar sem cessar. Irmãos, a palavra de Deus diz para nós, perseverai na oração. Aí a gente aprendeu isso em Lucas 18, quando Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Abraão, meu querido, ele começou, Deus, se tiver 50, Senhor, se faltar 5. Parece, irmão, que à medida que ele foi orando e passando o tempo, ele foi o quê? E 20, Deus.
E 15. E 10, Deus. E ali, irmão, ele parou. Ou seja, o Abraão interrompeu a sua o quê? A sua cadência de oração. Isso aqui é uma simbologia, tá, irmãos? Porque ele está fazendo uma oração, ele está num dia orando diante de Deus. Mas ali nós estamos vendo a figura da cadência da oração. Irmãos, interceda. Ore. Pastor, mas eu não estou vendo o resultado. Parece que não está tendo resultado. Continue orando. Pastor, até quando? A Bíblia diz orai? Irmão, as pessoas às vezes perguntam para o pastor coisa que a Bíblia já responde. Até quando eu vou orar? A Bíblia diz orai sem cessar. Irmão, o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, é com Ele. Qual é o meu dever? Orar. Amém, meu querido? Então o Abraão, ele tinha que orar, ele tinha que chegar até... Irmão, ele tinha que ir até o fim, porque o 1 representaria o quê? O fim, não tem mais, né? E se houver 0, aí não dá. Então se ele fosse até o fim, e se houver um justo, aí Deus diria, por amor desse justo, eu, Abraão, não destruirei Sodoma e Gomorra. Amém, meus queridos? Porque ele teria perseverado até o fim. Isso é uma simbologia de perseverar até o fim. Irmão, tem um ditado aí fora que diz que enquanto a vida há o quê? Esperança. Que a esperança é a última? Que morre. Irmão, ore sem cessar. Interceda. Clame. Não deixe de orar, não. Irmão, tem pessoas que não estão conseguindo crer nesses dias. Tanto pelos problemas que ela está passando, como por aquilo que está acontecendo nesse mundo. Sabe, as pessoas estão perdendo a fé. Sabe, as pessoas estão... Deus existe mesmo? Não é possível que Deus existe. Olha o que está acontecendo. Porque as pessoas, irmãos, infelizmente, sem entendimento, atribuem a Deus a culpa de tudo. E acham que se Deus existisse mesmo, essas coisas estariam acontecendo. Elas ignoram que a maldade entrou no homem e a malignidade do homem está trazendo essas coisas. Porque Deus ensinou o homem o caminho bom. Deus ensinou o homem a ser bom, como ele. Porque Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E Deus é bom, diz a palavra do Senhor. Mas o homem se corrompeu. Então tudo que nós estamos vendo é resultado da ganância do homem, da maldade do homem, da falta de afeto, da falta de comunhão, de fraternidade. Tudo isso. Irmãos, só que diante de tudo isso, a igreja está na terra para dar uma resposta a tudo isso. E a igreja precisa fazer o seu papel de orar e de interceder. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Por favor, vamos comigo agora, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia agora. Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2. Oração de intercessão. É aquela oração onde a gente ajuda aqueles que estão com problemas, dificuldades, aqueles que não estão conseguindo expressar uma fé, não porque não creem em Deus, mas por causa das dificuldades. Aí eu vou citar alguns exemplos para vocês, vou contar um testemunho, irmão, que marcou a minha vida, meu ministério, de uma obra que Deus fez tão poderosa, através da intercessão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Acharam? Irmãos, capítulo 2, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Na minha Bíblia também tem um título sobre esse capítulo agora. Olha só. Devemos fazer o quê? Na Bíblia de vocês está esse título também, né? Devemos fazer orações. Por quem? Pelos bonzinhos, é isso? Pelos amiguinhos? Aquela tia gente boa, é isso? Devemos fazer orações por quem? Todos. Todos têm exceção, irmão? Todos são todos, amém? Então vamos lá? Devemos fazer orações por todos os homens. Versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade
que é religião, fé e honestidade. Porque isto é o que, irmãos? É bom. E o que mais? É agradável. Aonde? Diante de Deus, nosso Salvador. Que quer, olha o que Deus quer. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do quê? Da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem, aonde? Em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem o que, irmãos? Sem ira e nem contenda. Amém? Irmãos, devemos ou não orar? A Bíblia Sagrada diz aqui, Paulo está dizendo, devemos fazer orações por todos os homens. E ele está admoestando, advertindo, dizendo para a igreja, para os cristãos, devemos orar. Agora, irmão, interessante, ele diz, devemos orar por todos os homens. Homens aqui é no sentido de gênero humano, tá, irmãos? Homens e mulheres, enfim, mas gênero humano. Devemos orar por todos os homens. E ele começa dizendo, devemos orar pelos reis. O rei representa o quê, irmãos? Os governantes. Amém? Veja, devemos orar pelos reis, governantes. Então, onde você tem reinado hoje, tem alguns reinados ainda no mundo, você tem um rei. Né? Aí, países que não têm reinado, você tem presidentes, né? Os líderes, os chefes de Estado. Ore pelos líderes de Estado. Ele está dizendo, por todas as pessoas em eminência. Eminência são aqueles que estão em posição de autoridade, né? De algum tipo de governo, de direção na cidade, num país, no mundo, enfim. E ele diz, devemos orar pelos que estão em eminência. Então, orar pelas autoridades de uma maneira geral. Irmãos, orar por todos os homens de maneira o quê? Indistinta. Portanto, irmãos, é dever nosso orar. Quando nós olhamos para o Brasil, irmãos, para a nossa nação, e falando basicamente, né, particularmente aqui do nosso caso, o Brasil é um país, irmãos, aonde, infelizmente, as palavras de maldição, elas são despejadas todos os dias, constantemente. Irmão, se tem um país que é espraguejado, esse país é o Brasil. E quem espragueja o Brasil? Quem? O próprio brasileiro, a própria população. Irmão, como é que eu espero ser bendito em um lugar que eu o quê? Amaldiçoo. Como é que eu posso querer ser bendito? Como é que eu posso querer ter paz num lugar que eu espraguejo? Irmão, nós precisamos entender que como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos ser canais de bênção. Então, a palavra do Senhor diz em Tiago, né? O Tiago disse para nós pela palavra, que de uma boca não pode jorrar, né? De uma fonte não jorra dois tipos de água. De uma fonte não sai água salgada e água doce. Ele falou, também na nossa boca não pode sair bênção e maldição. O propósito de um cristão tem que ser, irmão, de levar aquilo que é de Deus, daquilo que é verdade, daquilo que é justiça, daquilo que é bom, daquilo que é correto. Então, não é amaldiçoar, não é, irmãos, espraguejar, mas infelizmente nós, irmãos, né, pelas situações que nós enfrentamos nessa nação, ou pelo convívio com as pessoas que espraguejam, a gente acaba entrando no mesmo embalo, e mesmo sendo cristãos, conhecendo a palavra, ao invés de estarmos em intercessão contínua pela transformação dessa nação, nós estamos junto com os espraguejadores, espraguejando. Amém, meu querido? Meus amados, é preciso que nós mudemos o nosso comportamento. É preciso que nós mudemos nossas atitudes. E a gente comece a agir como cristãos, como servos de Deus. O Abraão, meu querido, ele não agiu como uma pessoa comum. Ah, meu sobrinho brigou comigo, ele que se lasca, eu não vou interceder, eu não vou buscar o bem dele, não. Né? Bem feito. Plantou? Colhe. O Abraão podia se encher de orgulho, se não. Deus é justo. Olha lá, me chamou de ladrão sem roubar. Olha a justiça de Deus. Olha Deus pesando a mão, sim ou não? Que esse é o desejo do crente hoje em dia, né, irmão? Tem muito crente. Deus vai pesar a mão. Amém, meu querido? E aí vem Paulo
e diz para Timóteo, Timóteo, eu vou admoestar você para que você admoeste a igreja. Nós precisamos orar por todos, todos. Irmãos, e todos inclui os bons e os maus. Todos. Porque olha o que Paulo disse, irmãos. Isso, orar por todos, inclusive pelos maus, isso é bom e agradável diante de quem? Irmão, se você... Ó, presta atenção. Eu quero puxar um gancho aqui que o Espírito Santo está me soprando, não posso deixar passar. Sabe qual é o nosso problema? O problema, irmão, é que a gente não se baseia por aquilo que Deus diz. A gente se baseia por aquilo que a gente vive nessa sociedade. Irmãos, os homens comuns estão torcendo para que os maus sempre o quê? Se lasquem. Só que Deus está dizendo, irmãos, que nós temos que orar porque Deus quer que eles se convertam. E a nossa posição de orar até pelos maus, isso é bom diante de quem? Só, irmão, que se você falar para uma pessoa ímpia, que não conhece a Deus, e fala assim, não, eu estou orando para que os maus se convertam. O que ele vai falar para você? Você é louco. Você está maluco. Eu quero que o mal se lasque, morra. Apodreça lá não sei na onde. Queime no inferno. É assim, irmão. Porque eles agem movidos por outros sentimentos. A vingança, a ira, a raiva. Amém, meu querido? Irmão, e por favor, deixa eu até colocar um negócio aqui que é importante. Pastor, mas os maus, pastor, eu vou orar pelos maus. Por quê, pastor? Eles não têm que pagar, pastor, bem pago, o mal que eles fizeram. Pois é, irmão, orar pelos homens não vai abolir, irmãos, a justiça que eles têm que ser, a justiça que tem que alcançá-los. Pastor, como assim? Vou explicar melhor para vocês. Irmão, Jesus está crucificado, sim ou não? Do lado dele tinha quem? Dos dois lados. Um ladrão aqui, outro ladrão aqui. Que era dia de sacrifício, né, de crucificar os malfeitores. Aí está Jesus, que não era malfeitor, mas foi preso, colocado como malfeitor, e dois ladrões. Irmão, lembra? O que aconteceu com o ladrão que estava aqui à direita? Irmão, eu não sei porquê, é o ladrão da direita, hein? Irmão, o que aconteceu com o ladrão da direita? O ladrão da direita. Irmãos, ele pegou, olhou assim e falou, rapaz, esse homem aqui, eu conheço a história dele. Justo, só andou fazendo bem, curando, né, fazendo grandes obras. Eu não dei ouvido porque ele falou e continuei roubando. É justo eu estar aqui. Mas esse homem... Não foi isso? E o outro? E o da esquerda, irmão? Você sabe que a esquerda é anticristã, você sabe, né, irmãos? Você está vendo o que a China está fazendo, sim ou não? Você está vendo o que está acontecendo na Nigéria, sim ou não? Tudo esquerda, tá, irmão? Tudo esquerda. Irmão, o ladrão da esquerda. Você é louco, meu. Se ele está aqui é porque merece também. Não sei o quê, eu estou aqui me lascando, vou ficar falando com outra. Que nada, você é maluco, rapaz. Não foi assim? Não foi assim? Irmão, presta atenção. Aí, o ladrão da direita, o que ele fala? Senhor, tem misericórdia de mim. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus disse para ele, irmãos? Em verdade eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, presta atenção. E aí passa o tempo, aquele ladrão morre. Tanto da direita como da esquerda morreram os dois ladrões. Amém, meus queridos? Eles foram alvo da justiça dos homens? Da lei dos homens, sim ou não? Sim, foram. Irmão, Jesus em algum momento disse assim, ó, ô soldado romano, essa pessoa aqui acabou de crer em mim, e aí como ele está crendo em mim, ele está perdoado dos crimes que ele cometeu, viu? Então solta ele para ele viver a vida aí. Foi assim, irmão? Não. Vocês perceberam isso aqui, irmão? A misericórdia e a graça não exime a pessoa de pagar o delito que ele cometeu. Então, quando a gente fala orar, irmão, pelos maus, não estamos dizendo que eles não têm que ser alcançados pela justiça. Que o ladrão não vai cumprir a sua cadeia que tem que pagar. Que o assassino não vai cumprir a sua cadeia pelo assassino. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo, irmão, e orando por eles para que, ainda que eles estejam lá na cadeia, seja onde for, o evangelho os alcance. Eles quebrantem o coração
Se convertam a Deus e abandonem a maldade. Abandonem a piedade, deixem de ser criminosos. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Deixe o ímpio o seu caminho ímpio. E se converta ao Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que orar por todos. Então, ao invés da gente entrar, irmão, na pilha do mundo, ficar espraguejando, amaldiçoando, aquela coisa toda, irmãos, vamos fazer aquilo que é bom e agradável diante de quem? De Deus. Porque o circo de horror, irmão, é uma maravilha para o mundo. Mas Deus, irmãos, tem um altar de misericórdia em nome de Jesus, de compaixão e de graça. E é esse altar, irmão, que nós temos que estar junto com o Senhor. Sabe, irmãos? Irmãos, nós vivemos uma sociedade hoje que tem sede de sangue, sim ou não? Sabe, irmão? Irmão, e não muda. Deixa eu mostrar isso para você biblicamente. Quando você pega aquela mulher apanhada em adultério, o que as pessoas foram fazer com ela? Apedrejar até a morte. Maldita! Jesus, pegamos essa mulher aí no próprio altar adulterando, essa maldita, essa desgraçada, e já estamos aqui tudo com pedra, Jesus, vamos matar ela agora, porque a lei de Moisés mandou matar. Mas, como o senhor é mestre aqui, está ensinando uns negócios aí diferentes, a gente trouxe aqui para o senhor falar para nós o que temos que fazer. E aí, mestre, apedrejamos como Moisés mandou na lei, ou vamos fazer outra coisa? Irmão, aí Jesus faz o quê? Ele se inclina lá na terra e começa a escrever, sim ou não? Lembra? Porque, irmão, eu já preguei isso aqui 1000 vezes, mas me permita repetir. Jesus ficou numa sinuca de quê, irmão? De bico, né? Que a gente usa essa expressão. Sinuca de bico, sem saída. Se eu falar não apedreja, eu estou quebrando a lei de Moisés, que foi dada por Deus. Se eu falar, né? Não apedreja, aliás, apedreja, eu vou estar quebrando aquilo que eu estou ensinando sobre amor ao próximo. Misericórdia e compaixão. Está vendo a sinuca de bico que Jesus está? Irmão, mas presta atenção. Quando você está em comunhão com Deus, em oração, como Jesus tinha uma vida contínua de oração, irmão, Jesus tinha de Deus uma coisa que se chama ligação direta. E na hora que ele se põe ali, aí pai, estou na sinuca de bico, o que eu faço agora? Irmão, e aí Deus vem e fala para ele assim, ó, pergunta aí para esses engraçadinhos aí quem não tem pecado. Pergunta aí para esses santarrões aí, se eles são tão perfeitos a ponto de apedrejar essa mulher. Pergunta para eles aí quem nunca pecou. Obrigado, pai. Aí Jesus levanta. Deixa eu falar um negócio aí para vocês aí. Quem dentre vocês aí não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem o quê, irmãos? Vocês perceberam? Não é quem não adulterou. Quem aí não adulterou? Não, é quem não tem? Irmão, quando Jesus fala assim, ó, quem aí não tem pecado, eles começam o quê? Rapaz. Eu nunca adulterei, mas eu estou metendo a mão lá, cobrando imposto a mais lá. Viu? Rapaz, eu não adulterei não, mas olha, eu odeio minha sogra. Olha, irmão, cada um começou o quê? A pensar nos seus próprios? E aí, irmão, Jesus fala assim, ó, tá vendo? Vocês também tinham que ser apedrejados. Vocês também tinham que ser castigados pelos vossos pecados. No entanto, não estão. E agora vocês querem apedrejar essa mulher? A sede de sangue, irmão, de vingança. E tudo crente, viu, irmão? Tudo crente, porque ela é tudo judeu, viu? Tudo crente em Deus. Por isso que eles invocaram a lei de Moisés. Irmão, hoje, a igreja que nós estamos vivendo nesse tempo é uma igreja também que tem sede de quê? De sangue. Sabe, irmão? O irmão cai, a irmã cai. Irmão, parece que é uma comemoração pela queda. É uma fofocaiada desgraçada. Você viu o que fulana fez? Você viu o que fulana... Já viu isso? Irmão, você me perdoe. É gente miserável, irmãos. Que não conhece a graça e a misericórdia de Deus. Irmão, quem podia apedrejar aquela mulher adulta? Quem lembra? Só Jesus podia apedrejar, porque Jesus não tinha o quê? Pecado. E o que ele falou para ela? Não, primeiro ele falou, filha, cadê teus acusadores? Jesus, o senhor deu uma invertida neles aí, que eles vão perder até o rumo de casa. Aí Jesus falou, filha, eu também não te condeno não. Apenas vá. Irmão, veja bem, Jesus não é conivente com erro. Ele usa de misericórdia e dá uma oportunidade. Aí ele fala, agora sem direito, viu? Vai, não peques. Eu te dei o perdão, não abusa não. Amém, meu querido? Irmão, Deus nos dá oportunidade, não abusa não, viu? Ai, Jesus, eu pequei, eu me direitei,
Ai, Deus, agora eu tô... Ai, Deus, eu vou dar uma pecadinha de novo. Aí depois eu endireito. Porque, Deus, eu ouvi falar por aí que a sua misericórdia é de geração em geração. Vida. Irmão. Olha o que Jesus falou para a mulher. Estou te perdoando, te dando uma nova oportunidade, agora vá e não peca. Acabou, viu? Irmão, sabe o que diz Provérbios 28:13? Estava conversando com os irmãos esses dias. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Ó, confessa aí, deixa. Aí você tem misericórdia. Irmão, confessou, mas não abandonou, você continua pecador e sujo diante de Deus. Amém, meus amados? Isso é muito sério. Irmão, por isso que eu falo para você, essa igreja de hoje brinca, faz carnaval com esse pseudo-evangelho aí. Não conhece a Deus, meu. Irmão, Deus é sério. Não brinca com as coisas de Deus. E é por isso, irmãos, que nós estamos vendo hoje a respeito da oração, que é um dever nós orarmos, e que isso, meu querido, orar por todos, inclusive pelos maus, é, meu querido, agradável, é bom e agradável diante de Deus. Não é bom perante esse mundo, mas esse mundo está caído, irmão. Esse mundo tem sede de sangue. E a igreja desses dias também tem. Irmão, vamos usar de misericórdia e compaixão. Sabe, irmãos? A Bíblia Sagrada diz, vós que sois fortes, suportem os fracos. Irmão, você tem que entender que no meio da igreja tem gente fraca. Fraca no entendimento, fraca nas coisas. E aí, aí você se acha forte? Irmão, se você é forte realmente, você suporta. Se você não suporta, é porque você é tão fraco como ele. Amém, meu querido? Irmão, é mais ou menos assim, ó. O que você tem que entender? Que a igreja, irmão, é uma família, é como uma família. Irmão, na sua família, né, tem uns filhos pequeninos, não são crianças? Irmão, criança não faz coisa que nós falamos assim, meu Deus, que besteira que tá fazendo. Sim ou não? Boba, besteira no sentido de bobeira, assim, não tem? Irmão, o que você faz? Você vai lá bater, espancar a criancinha? Não, ela não tá aprendendo. Você não vai espancar a criancinha. Você fala para ela uma coisa 10 vezes, ela continua fazendo o quê? Até um dia ela aprende. Irmão, você vai matar a criança porque ela está fazendo 10 vezes a mesma coisa? Você não vai fazer isso. Irmão, por quê? Porque você já é adulto, ele é criança. Irmão, na igreja é a mesma? Irmão, na igreja tem gente que é criança. Tem gente que ainda não amadureceu espiritualmente. E aí, irmão, você se acha forte? Pastor, eu sou forte. Aí a Bíblia diz assim, então você suporte o fraco. Amém, meu querido? Estão entendendo isso? Irmãos, nós temos que ter compaixão das pessoas. Misericórdia pelas pessoas. Misericórdia com os que erram, com os que tropeçam, com os que padecem, meu querido. Irmão, vamos tirar de nós o estender de dedo. A Bíblia diz isso. Tire de vós todo o estender de dedo. O que é o estender de dedo? Olha lá, condenação, acusação. Ó. Tira o estender de dedo. Irmão, ao invés de estender o dedo, faz o seguinte. Junte as mãos e ore, interceda. Irmão, seu familiar está perturbado, paga um preço de oração por ele. Ele não precisa ficar tocando trombeta não, viu? Porque, irmão, é outro mal do crente, viu? Tem hora que ele anula a oração pela soberba dele, pela arrogância, tá? Ah, viu? Tô pagando preço de oração. Irmão, nem avisa, manda, só manda. Não avisa que vai mandar não. É surpresa, manda lá. Porque, irmão, hoje parece que é uma necessidade da gente tocar trombeta, né? Parece que precisa ser visto, precisa ser anunciado, né? Não, irmão, pague o preço, simplesmente pague o preço. Irmão, uma vez, presta atenção nisso aqui, para você entender a oração, o poder da oração, que a gente está falando de oração, intercessão. Irmão, um dia, um casal chegou lá na igreja, lá desesperado, irmãos, né? Eu estava lá no intervalo de culto e eu ficava lá, irmão, sempre gostei de ficar lá no coisa, né? Não ficar lá tagarelando lá. Eu ficava lá para atender as pessoas no final do culto e assim por diante. Aí tinha um casal lá, irmão, que assistiu o culto pela primeira vez e foi lá e contou a história da filha. Uma menina de 19 anos, irmãos, né? Irmão, entrou num estado de alucinação, perturbação tão grande. E aí, irmãos, perdeu o trabalho, saiu da faculdade. Ou seja, a menina estava assim, ó, o dia que eu fui, só para você entender, só para entender a situação. Quando eu fui, os pais dela pegaram ela do quarto dela, colocou ela sentada no sofá assim, ó. Irmão, colocou ela sentada, irmão, do jeito que colocou, ela ficou assim, ó. Irmão, não piscava. Irmão, não tinha qualquer movimento assim, sabe de indicar que ela estava viva?
Mas assim, o olho aberto, mas assim, ó. Desse jeito, irmão. Irmãos, eu fui lá, aí eles conversaram comigo, explicaram toda a situação dela. Eu falei, tá, eu vou lá fazer uma visita, eu vou orar pela sua filha lá. Irmão, marcamos, era ali no Jardim Luiz, São Luís ali em cima, ali, perto do centro empresarial ali do Jardim Luiz, São Luís. Fui lá, irmão. Irmão, cheguei lá, aí eles trouxeram, né, ela lá, por isso que eu tô falando, puseram ela sentadinha no sofá lá, e aí para eu conversar e tudo, irmão. E eu ali fui, e comecei a pregar o evangelho, a palavra para ela, irmão, e nada. Irmão, eu vendo que ela não respondia, parecia que não estava ouvindo, nem sim, nem não, nem mexia a cabeça, nada, nem piscava. Irmão, eu peguei e falei, olha, acho que ela está um pouquinho, né, meio fora de sintonia, assim, essas coisas, mas eu vou orar por ela. Irmão, quando eu fui orar por ela, pus a mão na cabeça para orar, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, Marcos, isso aí é uma casta que só sai com oração e jejum. Irmão, eu fui pôr a mão para orar. O Espírito Santo falou para mim, essa é uma casta que só sai com oração e jejum. Irmão, na hora eu tirei a mão assim, ó. Eu tirei a mão. Porque ela estava sentada no sofá. Quando eu fiz assim, o Espírito Santo me avisou e eu tirei a mão. Aí eu peguei para os pais e falei assim, olha, é que eu não vou lembrar o nome dos pais dela agora, tá, irmão? Eu falei, fulano, Beltrano, o senhor acabou de ministrar algo aqui no meu coração, eu não vou fazer uma oração aqui por ela de imposição de mãos, não. O senhor me deu uma direção que eu vou fazer. Amanhã, a partir de hoje, meia-noite, mas amanhã, cedinho, eu vou levantar, às 5 horas da manhã eu vou pro porão lá da igreja, que irmão, eu ficava lá no porão da igreja, sabe? Eu vou descer lá no porão da igreja, lá eu vou ficar em jejum e oração pela sua filha. Vou estar orando o dia inteiro, quando for 18 horas, eu vou orar especificamente por ela. E Deus vai libertar a sua filha. Foi o que Deus falou para mim. Fechei a Bíblia, irmãos, tudo e tal. Falei, aí você põe ela para descansar, essas coisas todas. Irmão, fui para a igreja. Aí teve, né, lá um culto lá, né, que era um dia de um dos cultos, que eles falam cultos menores, né, teve lá, tal, acabou o dia, aí a gente tá lá, eu tô com o pastor, tal, conversei, expliquei pro pastor, amanhã eu vou estar em jejum o dia inteiro, então eu vou participar dos cultos e ficar lá, depois eu vou pro porão. O senhor já tá sabendo, tá, não, tudo bem, Marcos. Irmão, fui. No outro dia cedinho tô lá. Irmão, abri o coração em jejum, aquela coisa toda e orando. Aí para encerrar, assim, para encurtar um pouco mais. Irmão, aí quando foi 18 horas, eu tinha falado para os pais, ó, fique atento 18 horas, porque o poder de Deus vai se manifestar. Irmão, e aí quando chegou às 18 horas eu comecei a orar, especificamente por ela. E ó, presta atenção. Irmão, o que é oração de intercessão? Do porão da igreja lá em Santo Amaro, ela lá no Jardim São Luís, lá. Uma hora que eu comecei a falar, meu Deus, visita agora fulano. Uma hora que eu falei, assim, eu tô falando depois do horário, tá? Que a gente conversou sobre o horário. Aí os pais colocaram e ficaram atentos nela, eles começaram a perceber que estava começando a acontecer alguma coisa, irmãos. E aí, essa moça, ela estava no quarto da cama e ela ficou lá, irmão. Ela começou a estribuchar assim, ó, tudo. Irmão, aí começou a dar uns negócios espumando. Irmão, foi terrível. A cena para os pais foi terrível, eu não estava lá, foi terrível. Mas, irmãos, o poder de Deus começou a visitar essa menina. Irmão, quando eu acabei a oração, aí eles falaram para mim, né, depois, que aí ela estribuchou, ela espumou, e a mãe secando aquela coisa toda, e ela tremendo, e as mãos assim, começou, daqui a pouco, irmão, puff, fez assim, ó, e ela, e voltou, irmão, voltou assim, ela, mãe, pai, parecia que ela não estava nesse mundo, irmão, e de fato não estava, né, irmão, ela voltou chamando pai e mãe, e os pais até falaram que, né, depois eles contaram que ouviu ela, né, fazia muito tempo que não ouvia ela falar pai e mãe, pra você ter uma ideia. Ela estava no estado vegetativo, irmãos, assim, sabe? Tudo. Irmãos, e Deus visitou e aquilo foi quebrado. Irmãos, isso, né, na semana, aí quando não foi no domingo, quem aparece na igreja? Os pais e com ela, meu querido. Irmão, meu Deus do céu. Completamente diferente. Aquele irmão, aquela face assim, carrancuda, assim, para dentro, assim, pesada, aquela coisa. Irmão, se eu olhava a menina, meu querido, era outra vida, era outra pessoa. Irmão, isso foi uma das coisas que marcou meu ministério. Eu tenho muita coisa que marcou meu ministério. Mas, irmão, esse é um dos casos que eu não esqueço. Não esqueço. E aí Deus foi, irmãos, e operou e quebrou aquele jugo diabólico de sobre a vida da menina. Irmão, e aí foi, ela se recuperou, aquela coisa toda, aí acabou aquele ano. Irmãos,
voltou a trabalhar, voltou para a faculdade, né? Aí depois de uns anos teve um casamento lá de uma amiga deles lá da região que ia na igreja lá, aquela coisa toda. Aí ela aparece lá, irmão, você precisa de ver, toda de executiva, aquela coisa toda, né, que é a profissão, a área que ela escolheu, aquela coisa toda. Irmão, coisa mais linda assim, sabe? Você vê a vida de Deus assim na pessoa, sabe? Se converteu, se entregou a Jesus, indo para a igreja. Irmão, é o poder de Deus. Eu estou dizendo isso para você, irmão, contando isso para você, eu não estou dizendo por causa de mim, do meu ministério, eu estou dizendo para você ver o que Deus faz. Quando você paga um preço de oração, quando você pede para Deus visitar alguém com poder, Deus ele faz, irmãos. Então, às vezes você está vendo seu parente capengando, você está vendo um parente lá não sei na onde, pastor, mas mora lá, no seu pastor, eu não tenho como ir lá em Minas, não tenho como ir lá, sei lá, na Bahia, lá no, pastor, é lá no Apoque, lá, eu não tenho como ir lá, pastor. Irmão, para Deus não existem barreiras. Para Deus não existem limites. Você ora aqui, Deus opera lá do outro lado do mundo, em todo lugar. Irmão, tudo que precisa é orar. Amém, meus queridos? Lembra da igreja primitiva orando? Senhor, Senhor, a perseguição, já decapitaram o Tiago, Pedro está preso. Aí, pera aí que eu vou dar um jeito. A igreja está orando, tá, então pera aí que eu vou dar um jeito. Aí Deus manda lá, meu, do anjo. A igreja orando escondida num lugar, Deus manda o anjo lá, irmão, soltar Pedro. Irmão, isso é intercessão. Ore. Você que está aqui, irmão, tem familiar seu sofrendo, padecendo, pague o preço de oração em nome de Jesus, se coloca diante de Deus, vai buscar Deus. Aquela pessoa às vezes não está em condições, mas, irmão, isso aqui é muito importante, às vezes aquela pessoa não está em condições de ela, meu querido, manifestar essa fé, né? Essa busca, às vezes falta essa força para ela buscar. Irmão, busque você em nome de Jesus, você que está de pé, seja, né, o ombro amigo, o braço, né? Irmão, vou usar uma expressão aqui que o Espírito Santo me soprou, seja o Simão Sirineu para essa pessoa. Lembra do Simão Sirineu? Via cruz, Jesus, irmãos, chicote carregando a cruz, aí Jesus cai, lembra? Jesus caiu lá, irmão, difícil carregar aquela cruz. Aí o soldado romano olha assim e fala, você aí! Ele, eu não tenho nada a ver com isso não, você, vem aqui! Não, eu não quero participar disso não. Vem aqui, você vai carregar a cruz dele. Não carrega não para ver, aí já vão preparar uma cruz para você também. Não, irmão, lavar o Simão Sirineu, carregar a cruz de quem? De Jesus, que senão Jesus não chegava, meu querido, ao Monte da Caveira. Estou entendendo isso aqui, irmão? Irmão, o seu familiar não vai chegar além se você não pagar um preço de oração. Seja o Simão Sirineu para ele, para ela. Pague o preço em nome de Jesus em oração. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai ouvir. Porque lembra o que acabamos de ler? Olha aí, o Timóteo é que você está. No mesmo capítulo que nós lemos agora, capítulo 2. Olha o versículo 3, irmãos. Porque isto é o que, irmãos? Versículo 3. Porque isto é bom. E o que mais? Agradável. Diante de quem? Diante do nosso Deus, do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do quê? Da verdade. Irmão, fazer isso é bom e agradável. Diante de quem? Irmão, faça o que é bom diante de Deus em nome de Jesus. Ore pelas pessoas. Ore pelos seus familiares. Ore pela nação, meu querido. Irmão, a gente ora pela nação, a gente ora pelo mundo, a gente ora por Israel, por Jerusalém. Tá aí, você sempre fala, filhão, nós temos que orar. Aí a gente ora e coloca diante de Deus, meu querido, as nações, coloca as pessoas, a gente ora pela igreja, sabe? Que são vocês, pelas famílias de vocês. Pagando preço de oração, irmãos. Para que Deus visite vocês, para que Deus visite a nação. Irmão, eu estou aqui, pagando preço como vocês. Você acha que as coisas que acontecem no Brasil não me atingem? Atinge você, atinge todos nós. Nós estamos aqui nessa nação. Mas eu vou fazer o quê? Espraguejar a terra, irmão? Senhor, em nome de Jesus, sara essa nação, Senhor. Sara esse país. Amém, meus amados? Enquanto estivermos aqui, irmão, temos que fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Compreenderam isso? Irmãos, Deus, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar vidas. E é papel da igreja, dos crentes, dos que estão de pé, dos que estão em melhor momento, vamos assim dizer, né, de fazer essa intercessão, essa oração pelas pessoas. Amém? Porque tem gente que não está conseguindo, e a gente tem que fazer em nome de Jesus. Compreenderam isso? Então tá bom. Irmãos, eu quero fazer uma oração com vocês aqui, e depois, né, uma oração de encerramento aqui desse momento da palavra, e depois, mais no final do culto, eu vou orar por todos vocês aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós hoje, Pai,
ouvimos a sua palavra, como sempre fazemos quando chegamos aqui nesse lugar, nos reunimos nesse lugar. Mais uma vez o Senhor está falando conosco a respeito da oração. E falamos um pouquinho hoje sobre a oração de intercessão, meu Pai. Essa oração onde alguém se coloca diante de Deus para interceder em favor de outro, que padece, que sofre, que está perecendo, que não tem às vezes condições por si mesmo, meu Pai, de lutar contra aquela situação, que não tem, meu Pai, qualquer recurso humano que possa tirá-lo daquela situação. Então nós intercedemos para que o Senhor, que é todo-poderoso, que pode todas as coisas, venha pôr a mão sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, naquela circunstância, e curar, e libertar, e transformar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós, meu Pai, sejamos nesses dias os intercessores, Pai. Assim como Abraão que se colocou diante do Senhor, que nós sejamos pessoas também, meu Pai, que lembremos de orar, de interceder. Meu Deus, pelos da nossa própria família, que sofrem, que perecem, que não conseguem por si só, meu Pai, abandonar os vícios, que não conseguem, meu Pai, por si só, pelos tratamentos, se, meu Pai, serem curados, meu Deus, serem ali libertos, que não conseguem por si só, meu Pai, ó Senhor, ter um só dia de paz, estão angustiados, deprimidos, sobrecarregados, meu Deus, mas se alguém pagar o preço de oração, se alguém se colocar, meu Pai, para orar, para interceder, o Senhor certamente, meu Pai, vai manifestar a sua mão poderosa. E o Senhor, meu Pai, vai curar, e o Senhor vai libertar, e o Senhor vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa família, dos nossos entes queridos. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso Brasil, meu Pai. Tem misericórdia das nações nesse mundo, Senhor. Porque a sua vontade, Pai, é que todos os homens sejam salvos pela fé no Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Mas nós sabemos que, infelizmente, a maioria, meu Pai, ainda se mantém longe. Ainda está, meu Pai, com o coração embebido pela malignidade desse mundo, Senhor. Mas, meu Pai, não é por isso, por causa dessas coisas, que vamos cansar e desistir da oração, Pai. Muito pelo contrário. Não vamos, meu Pai, parar, interromper a intercessão, como o meu pai Abraão ali, Senhor, interrompeu. Mas nós vamos fazer o que a Bíblia diz, Pai. Perseverar em oração, orar sem cessar. Porque, meu Pai, é dever da igreja orar. O operar, o fazer, como fazer, é do Senhor, meu Pai. Então, Senhor, que a gente não cesse de orar, de interceder, e que os milagres, as respostas, as curas, venham para a glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e todos digam amém. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, deixa eu só me despedir do pessoal que nos acompanha pela internet. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Que vocês queiram conhecer cada vez mais esse evangelho, se aprofundar nas escrituras em nome de Jesus, tá bom? Se ainda não está indo na casa de Deus, na igreja, procure uma igreja perto de você, que ensine a palavra do Senhor, tá bom? E vai com a sua família, vai ser um momento abençoado, tá bom? Deus pode mudar e transformar toda e qualquer situação. Forte abraço, Deus abençoe.